Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um AvivaCast. Prazer, eu sou o Gabriel. Meu nome é Nicolas e nós hoje, antes de começar qualquer coisinha, nós queremos falar para vocês dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros. Primeiro que nós queremos falar é da Padaria Papito. Você que é de Mogi das Cruzes, região, nós temos a Padaria Papito que, cara, eles são excelentes em sonho, pão, bro, o que você precisar, os caras é desenrolado. Mogi Steel, você que trabalha com calha, ferro, você que quer ampliar a sua visão de ferro, os caras é desenrolado. E Mogitec, só encostar lá no Vini, você que precisa trocar uma tela do celular, uma película, colocar uma capinha nova, o Vini, ele é desenrolado. Tem RS Tintas, que os caras lá, como que é RS Tintas? Conta pro pessoal aí. A RS Tinta é uma empresa muito top. Cara, os caras vendem tinta para tudo que você imaginar. Tinta para piso, tinta para parede. O que você precisar de tinta, a RS Tintas tem. Kercone está fechado também com a gente. Doce de qualidade. Doce de uma qualidade muito boa, né? Sim, a Kercone é top, cara. Você vai se apaixonar. Kercone é muito boa. E tem a Riaen, que está fechado com a gente. Também nas camisetas, nos ajudando, dando esse suporte, esse auxílio. Os caras são desenrolados. Mas, antes da gente também apresentar o nosso convidado, nós temos aqui um pedido para vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like, vai comentando aí o que você quer ver, o que você deseja que a gente fale aqui. Vai comentando aí que a gente está de olho em todos os comentários. E agora, o Gabriel vai apresentar o nosso convidado do dia de hoje. Cara, hoje a gente está com uma pessoa aqui muito especial, um grande amigo nosso, um cara que é uma referência aqui em Mogi das Cruzes em relação à adoração. Quero apresentar para vocês hoje, cara, o Aislan. E aí, Aislan? E aí, galera? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí, obrigado pelo convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui nesse AvivaCast. Uhul! Antes da gente começar o bate-papo, conta aí a sua idade, onde você congrega, um pouco de você, né? O que você faz, o que você gosta de fazer. Conta aí pra galera um pouco de você. Legal. Bom, eu sou Aislan, tenho 26 anos, sou casado com a Camila, minha esposa, e... Bom, eu congrego no Ministério AXA, e isso já há 19 anos, dentro dessa igreja, desse ministério. Meu pastor é o pastor Antônio Paixão, que inclusive é o meu pai. Então é muito bom porque top. Eu tenho uma liderança espiritual e tenho meu pai como líder dentro de casa também. E acredito que é isso. Trabalho com a parte de audiovisual e tô aí. Tenho um ministério de louvor, que é o Ministério Prostrados. E mando um abraço para os meninos aqui que vão assistir isso. Então, é isso. Acho que de mim é mais ou menos isso. Isso aí. Já vamos começar. Vai interagindo aí, vai falando com a gente. Mas a primeira pergunta que eu quero já começar, eu sempre vou começar mais ou menos nesse estilo aí, pra galera saber, conhecer um pouco mais. Você é da mesma igreja sempre? Da mesma igreja? Você nasceu lar cristão? Seu pai ou sua mãe se converteu antes ou depois de você nascer? Como que foi? Os meus pais, eles sempre... Meu pai, na verdade, já teve outra religião e logo após, com 12 anos, ele se converteu. Minha mãe sempre foi da Igreja Batista, né? E logo em seguida, eles foram chamados para ser pastores, né? E abriram um ministério. Eu sempre me vi na AXA, sempre cresci na AXA por um curto período, mas eu era muito pequeno, fiz parte de uma outra igreja. Mas desde que eu era Essa outra pequeno, foi pouco tempo? Foi muito pouco tempo, assim. Principalmente porque eu era muito pequeno e eu não lembro de tanta coisa, né? Mas nos anos 2000, mais ou menos, 2001, foi quando meu pai abriu o Ministério AXA. E aí desde então foi ali, a minha vivência, a minha infância, foi tudo ali, né? Juntamente com eles. Da hora. E tô lá até hoje, graças a Deus, e Deus tem nos sustentado e a gente tá lá. Legal, Aislan. Eu tava pensando, enquanto você tava falando isso, né? Uma coisa que a gente tem muito hoje, dificuldade, é ver filhos continuando aquilo que o pai começou.
E como que é pra você, cara, sendo filho de pastor, o que você deseja continuar? O que você pensa em relação ao seu ministério? Em relação ao seu pai? Tipo, seu pai é pastor, né? A probabilidade de você ser pastor também é muito grande. E o que você acha, o que você pensa em relação a isso? Para mim sempre foi muito difícil lidar com isso, né? Porque quando você é filho de pastor, você tem uma pressão muito grande dentro da igreja, né? Você cresce sendo aquela pessoa que é visada por todo mundo. Então, assim, se o Aislan errar, a casa caiu. E eu acho que o maior BO disso tudo é que uma coisa que meu pai sempre falou, filho de crente não é crentinho. Então, assim, não tem essa. Sim. Pode ser o pastor, pode ser a pastora, o apóstolo, mas a identidade do seu filho é a identidade do seu filho, Sim. né? E só que eu sempre cresci com essa pressão dentro da igreja. Desde pequeno eu era muito visado dentro da igreja, as pessoas sempre olhavam e, querendo ou não, eu sempre me desenvolvi também dentro da igreja. Então, muita coisa do que eu sou hoje foi porque a igreja me desenvolveu. Sim. Tanto o meu modo de falar, o medo de público, tudo isso foi desenvolvendo dentro da igreja. E quanto ao chamado, eu sempre fugi, porque eu sempre vi o que o meu pai passa. E a vida pastoral é uma vida muito difícil. É uma vida sozinha. Não é uma vida que as pessoas acham que o pastor é cheio de alianças, mas a realidade é que você conta no dedo se ele tiver uma aliança com alguém. Porque é muito difícil, é uma vida muito ingrata. Então, assim, eu sempre vi isso, né? As Sim. pessoas entrando e saindo e tudo mais, e eu sempre via como meu pai reagia a algumas situações. Então, isso acabava me afetando de certo fato, e eu falava, nunca que eu quero isso pra mim, nunca que eu quero um chamado pastoral pra mim. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode negar aquilo que Deus deposita em nós, Sim. né? E aí, até então, veio a liderança dos jovens, eu comecei a liderar os jovens, e a partir daí foi onde eu falei, cara, eu não consigo viver sem outra coisa, eu preciso cuidar de pessoas, eu preciso fazer parte da vida de alguém e ajudar ela, instruir ela. Então, sem querer, ali Deus foi utilizando dessa liderança e me aprimorando para esse chamado. Hoje eu já tenho mais convicção daquilo que Deus deseja fazer através da minha vida, desse chamado pastoral que eu herdei, sim, certamente do meu pai. A revelação, né? Exatamente. Você recebe a revelação. Então, tipo assim, sempre tive várias revelações, principalmente de pessoas falando, você tem um chamado pastoral e não sei o que e tudo mais, e eu negava até o ponto que Deus falou, você vai fugir até quando? Sabe? E eu entendi muito bem que Deus deseja me usar nessa área. Não sei quando, não sei onde, mas eu sei que um dia, e já tenho agido, eu sempre falo para os jovens lá que, querendo ou não, você é pastor em algum lugar. Porque existem pessoas que dependem daquilo que você carrega, sim, existem pessoas que acreditam naquilo que você carrega e elas depositam algo naquilo que você carrega. Então você cuida de pessoas, sim, e você acaba pastoreando pessoas. E aí, se você leva alguém para a igreja, você é responsável espiritual por aquela pessoa. Então eu sempre entendi essa parada, sempre levei as coisas mais a fundo mediante a isso, sabe? Da hora. Você falou também que você, desde 2001, então você tá com seu pai ali, você tá com ele. Só que o que a gente sempre escuta de filhos de pastores ou crianças que já nasceram no berço cristão ali, eles nunca vão ali porque, nossa, estão queimando de amor, paixão por Jesus. No começo ali o pai dá aquela arrastada, vamos lá, vamos vir. Você, não, eu quero ficar jogando bola na rua. Não, você vai pra igreja. E aí, como que mudou a sua percepção? Porque eu acredito que você com 5 anos de idade não tava, domingão, vamos pra igreja. Só querendo virar um pipa, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Menos igreja. Na verdade, quando que chegou essa ficha pra você, essa revelação? Deus mostrou pra você mesmo quem era? Cara, foi muito louco, porque, tipo assim, querendo ou não, eu fui uma pessoa que gostava de ir pra igreja, por incrível que pareça. Mas eu gostava de ir por outros afazeres dentro da igreja, por aquilo que eu tinha oportunidade de fazer. Então eu gostava das companhias,
das pessoas. E a minha igreja, ela foi formada em família. Sim. Então eu tava na igreja, eu tava com os meus primos, mano. Nossa, então, tipo assim, pô, tipo, a gente corria. Saiu do churrasco de manhã, já tava dois anos na igreja. Pô, mano, a gente dormia na igreja. Tipo, a gente tinha um grupo de hip hop, mano. A gente dançava. Essa você não esperava, a gente dançava na igreja. Quero dançar aqui hoje, hein? E aí, tipo, vai dançar um passinho? Não, mano. E aí a gente dançava na igreja e era muito legal, porque, pô, eu nunca vi, comparado à geração que eu vejo hoje, pô, a minha geração, eu via que a galera, tipo, mano, dormia na igreja, e aí virava a noite, aí no outro dia fazia macarronada, e passava o dia inteiro na igreja, a gente vai dançar, e, mano, isso porque a gente ia dançar hip hop, tipo, mano, o negócio era diferente. Então eu sempre gostei disso. Só que chegou um tempo que a recreação foi acabando. Então eu fui criando uma maturidade, eu comecei a me envolver mais com os adultos. E aí, isso aí quantos anos, mais ou menos? Cara, eu sempre fui um jovem meio que precoce. Então, quando eu tava nos adolescentes com 15 anos, eu tava tocando nos jovens e a galera... Você já queria andar com os caras de 20. Com 18, 20 anos e pá. 18 ainda é de boa, mas tipo 20, 22 e a galera tudo mais velha. Então eu acabava meio que tocando e tal, e aí envolvido já, né? Ia desenvolvendo essa maturidade. E aí com 17 anos foi quando eu saí assim, só tocava guitarra, né, e gostava disso. E aí com 15 anos, eu lembro até hoje, a minha cunhada, ela era minha líder, a Carol. E aí ela pegou e falou assim, Aislan, é o seguinte, você vai sair da guitarra e você vai ministrar o louvor. E eu, tipo assim, como assim que eu vou ministrar o louvor, sendo que eu nunca fiz isso na minha vida? E aí, a partir dali, eu comecei a buscar mais de Deus e entender o que era isso, sabe? E aí foi nesse exato momento, de 16 para 17 anos, que eu tive um encontro com Deus. Que foi quando eu escrevi a minha primeira música. Eu tava no meu quarto, a primeira música, assim, realmente oficial, que foi a música Acesso. Que aí foi quando eu lembro que eu não tava muito legal, assim, com as paradas, sabe? Não tava muito, tipo... Não tava bem, sabe? Por conta de Senai, por conta de umas paradas, tava me envolvendo com uma galera. E não tava legal. Tava percebendo que, tipo, eu tava querendo ou não tendenciando pra um lado diferente daquilo que eram os meus princípios. Sim. E aí foi quando, mano, eu fui pro meu quarto. Eu lembro que Deus falou muito comigo e eu chorei horrores, mano. Chorei muito. Eu lembro até hoje, eu tava lendo Isaías 53 e foi quando eu comecei a cantar, né? Que a renúncia em mim hoje é quem fala mais alto, Sim. né? E aí eu comecei a cantar aquela música Acesso e tudo mais, e aí nasceu ali a canção, cara. E aí só que essa canção ficou lá, porque pra mim era a minha oração. Então como era a minha oração, eu guardei pra mim e eu falei, hoje eu virei a chave. E aí foi onde virou a chave da minha vida. Fui, ministrei no final de semana. E quando eu ministrei, cara, eu me apaixonei por aquilo porque foi um negócio diferente, assim, na minha vida, que eu nunca tinha vivido. Por mais que eu tava na igreja, por mais que eu dançava, eu entendi que eu não tinha o meu coração convertido ao Senhor. Sim. De verdade, assim, sabe? Mas eu conheci o Deus que os meus pais pregavam, o Deus que meus pais falavam, mas naquele dia eu conheci o Deus dos meus pais e eu fiz dele meu Deus. Entende? Então, tipo assim, aí eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento, comecei a buscar mais ao Senhor pra conseguir viver tudo que eu tenho vivido hoje, né? Da hora. Amém. Isso é muito da hora, isso, né? Ver como você tem se desenvolvido, né? Baseado naquilo que Deus derramou sobre você. Tem uma frase que uma amiga minha fala, que ela fala assim, Deus, ele não tem neto, Deus, ele só tem filho. Então, tipo assim, não é só porque você é filho de pastor... Exatamente. Que você acaba seguindo o mesmo caminho. Exatamente. Você só segue quando você tem uma revelação. Exatamente. Porque Deus, ele não tem neto. Deus, ele só tem filho. Então, cara, isso é sensacional. Ver quando a gente tem referências em casos, né? Ainda mais você, filho de pastor, quando você tem uma referência boa em casa, cara, é muito mais fácil servir o evangelho. E acho que isso foi onde mais pegou pra mim, assim, foi ter o meu pai realmente como espelho, sabe? Em tudo, tanto profissionalmente como pastoreio. E, cara, foi ver ele se dedicando, fazendo diversas coisas pra manter aquilo que Deus colocou, sabe? Meu pai é aquele cara que, tipo assim, pô, eu dou minha vida por isso, sabe? E aí eu comecei a olhar pros caras da Bíblia e eu falei, pô, os caras estão dando a vida pra seguir a Jesus, em troca de nada.
por amor a ele, sabe? Sim. E aí foi quando eu comecei a ver o ministério do meu pai seguindo a mesma linha disso. Eu falei assim, pô, agora eu entendi aonde que é a parada. Não é ganhar, é perder, mano. Sim. Entende? E é aquela troca do evangelho. Eu preciso perder para ganhar. E é onde eu comecei a desenvolver isso dentro de mim. É claro, o Espírito Santo sempre me ministrando, sempre falando comigo. E a partir disso mudou, velho, minha vida, meu jeito de pensar, meu jeito de falar, meu jeito de enxergar as coisas, sabe? Mudou demais e assim eu fui desenvolvendo isso em Jesus, sabe? Isso é muito surreal, porque às vezes a gente procura tanto lugar, né? Sim. Uma referência que hoje em dia fala, nossa, é incrível, você é legal, você é isso, você é aquilo. E a gente esquece de priorizar, de fato, quem está ali dentro. A gente já falou isso várias vezes, né? A gente várias mesas, várias agendas, a gente já falou muito disso. Mas o quão é importante você enfatizar aqui, porque talvez você... Olha, eu não tô falando só talvez de referência, sim, pai e mãe dentro de casa. Às vezes sua mãe e seu pai não é da igreja, mas você tem o seu pastor que tá ali pelejando, velho, pela tua vida, exatamente, tá ali com você, e aí você, não, aquele cara é uma referência pra mim, mas o cara que cuida de você, tá todo dia ali com você, a gente fala, não acha a pregação tão boa, exato, só que o seu pai não é feito de pregação, exato, o seu pai é coração, quantas madrugadas, você vai contar um pouco mais pra gente aí, que ele teve que sair de casa, e um monte de coisa. Mas, não cortando, mas conta pra gente aí uma loucura de pastor, como você tá mais dentro. Que umas falam assim, não, meu pai foi tão louco que ele chegou a fazer isso aqui, que eu falo até hoje, eu não faria. Cara, uma coisa louca, dentro dessa uma coisa são 3. Então manda bala. Eu nem sei se posso falar isso aí, mas vou falar. Mas, mano, eu já vi meu pai dar 3 carros pra manter aluguel da igreja. Caraca, então, cara, tipo assim, e você pode, mano, olhar pra mim e falar assim, não, pô, você tá zoando, não, mas é verdade, porque eu vi ele depositar a vida dele naquilo que ele carrega, naquilo que ele acredita e naquilo que Deus depositou, sabe, isso que o Nicolas falou é muito importante, porque às vezes a gente dá tanto valor para as pessoas de fora que a gente esquece de valorizar as pessoas de dentro, as pessoas que fazem parte de uma caminhada e de uma história dentro ali da sua vida, sabe. E cara, se tem uma coisa que machuca é a ingratidão. Por isso procure ser grato ao seu pastor, sabe? Procure ser grato às pessoas que caminham ao seu lado, à sua liderança, às pessoas que estão ali, sabe, buscando. Eu já vi várias vezes, cara, meu pai, eu chegar em casa, às vezes você sabe, a gente saia de agenda, ia comer alguma coisa, tava 3 horas da manhã na rua, e aí de repente chegava em casa, meu pai de joelho, tipo, orando 3 horas da manhã, sabe? Com um caderninho e com o nome de pessoas ali da igreja, sabe? Então, o preço que ele paga, às vezes eu fico pensando, vale a pena a ingratidão das pessoas? E aí eu olhar pra ele e ele falar assim, vale a pena. Porque o que importa, ele sempre deixa claro pra mim que o que importa não é aquilo que ele acha ou aquilo que ele vê com seus olhos naturais, mas o que importa é aquilo que Deus tá ordenando ele fazer e ele realizar a vontade de Deus, porque esse é o propósito de vida dele, sabe? É realizar a vontade de Deus, mano. Então é aquela parada que eu tava conversando esses dias com um amigo. A real é que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me pareço com ele. Sim. Então eu vejo isso na vida do meu pai. Quanto mais ele conhece a Jesus, mais ele se parece com Jesus. E da mesma forma a gente tem que buscar por isso, porque esse é o nosso maior propósito de vida. Por que no Sermão da Montanha, Jesus, no final, ele fala assim, muitos vão dizer que fizeram isso no meu nome, vão dizer que pregaram, que louvaram, que, enfim, a gente pode parafrasear várias coisas aqui. Por que muitos vão dizer isso? E ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, cara. E por que isso? Porque o maior propósito de vida, de Deus, para mim e com você, é se relacionar conosco. Sim. Porque através desse relacionamento a gente se parece com ele, sabe? Então, assim, eu vejo muito isso na vida do meu pai e eu valorizo muito. E a situação mais louca que eu vi, assim, cara, foi, tipo assim, essa sequência, assim, porque foi de ano em ano, sabe? E foi uma loucura, porque você olha assim e você fala, pô, meu pai ficou sem carro, velho, de ir pra igreja sem carro, a pé, e meu pai sempre trabalhou, meu pai nunca dependeu do salário da igreja.
Então pensa, meu pai ir trabalhar sem carro, ou então ele ficar desempregado. Teve uma fase que ele ficou desempregado e ele ficou sem carro. E aí a gente ia a pé pra igreja, e tipo assim... da família, exatamente, né? cara. Então, tipo, eu sempre vi ele tirando de casa pra colocar na igreja e por entender principalmente aquilo que Deus deseja fazer através disso, sabe? Do ministério dele. Quando a gente congregava junto, e o Biel, a gente sempre via o nosso pastor falando o quão feliz pra ele era subir as escadinhas e alguém pegar lá a guitarra dele, pegar... como ele tocava bastante, pegar a guitarra, pegar as caixas. Até um abraço pro pastor Silas. O pastor Silas foi demais na nossa vida. E sabe, como era muito novo, recente pra gente, a gente não entendia isso, sabe? Tipo, nossa, mas o cara tá feliz por causa que a gente vai levar uma guitarra, subir com a guitarra dele na escada. E não, hoje a gente entende, né, tanto... nós três, na verdade, que isso não é, tipo, bobo, é honra, sabe? Sim. Por pequeno... Às vezes você tá na sua igreja, a gente não percebe, mas um fato, seu pai tá lá ministrando, ou cada um aqui na sua igreja, a pessoa que deixa lá a água lá em cima, você não sabe o quanto isso alegra o coração de Deus, velho. A Bíblia fala, né, que quando nós damos uma água pro profeta, cara... o reino dos céus se abre sobre as nossas vidas. Agora imagine o que a gente pode... Mano, se a gente se doa mais ainda. Exato, mano. Nossa, eu acredito que... Por isso que a gente precisa fazer mesmo, se dedicar mesmo, dar a nossa vida mesmo. Como você falou aqui, seu pai deu 3 carros, né? Não precisa falar valores, mas carro já é um valor alto. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, mas ele deu porque ele é um pastor. E não é assim que funciona, né? Exato. É que na realidade as pessoas falam assim, é fácil dar quem tem. Mas ele não tem, tipo assim. Pô, esse é o pior, né? Tá ligado? Tipo assim. Esse é o As pior. pessoas olham muito isso, né? E é literalmente assim que a gente conhece quem ama Jesus e quem não ama, né? Sim. É quando você dá, quando você não tem nada. Tipo assim, o que você tem? É só isso que eu tenho, é isso que eu vou dar. Então, aí você começa a ver aonde está o coração realmente da pessoa, né? Exato. E às vezes a gente não teve essa referência, né, dentro de casa. Muitos jovens hoje não têm essa referência dentro de casa, né? Que você teve, glória a Deus por isso. Mas Deus, ele é tão bom que ele muda destinos. Então, se talvez você que está assistindo aí, cara, não teve uma referência dessa na sua casa, de um pai que orava, que clamava, você tem a oportunidade de ser esse pai. Exato. De mudar o destino do seu filho, facilitar a vida do seu filho, né? Porque a maior forma que Deus é chamado na Bíblia é de pai. Essa é o maior nome que Deus tem, pai. Deus, ele é pai. Então, mano, muito da hora ver que você tem essa referência dentro da sua casa, né? Não só em casa, mas na igreja, que é os dois. Mas os caras falam que filho de pastor é bagunceiro, né, mano? Cara, eu baguncei bastante na igreja. Deu um trabalhinho? Nossa, nas escolinhas às vezes, nem nas escolinhas tava tendo ensaio do louvor lá, né? E aí meu pai, ele sempre foi daquele cara, tipo assim, não, você vai lá, você vai sentar... Ele falava, você vai sentar lá e você vai ficar assistindo ensaio. Porque meu pai, antes de eu nascer, ele falava assim, Deus, eu quero um levita. E Deus, tipo, beleza, ele pediu, Deus respondeu. Sim. Mas ele queria que, tipo assim, pô, beleza, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, ele queria que eu sentasse lá no ensaio do louvor e ficasse lá assistindo eles ensaiando pra ir aprendendo. Só que, mano, a gente dava um maior rolezinho assim, ó, ia pra frente da igreja, aí tinha um espacinho assim, que a gente fazia? Amassava a bolinha de papel, passava uns durex assim na bolinha de papel, e aí que a gente pegava as cadeiras, colocava um em cada canto e ia jogar bola. Nossa. Na frente da igreja. Mó tumulto, mano. Cara, viajando. Mó tumulto. E aí quando ele chegava na porta, a gente pegava, aceitava tudo rapidão assim e ficava todo mundo quieto, sabe? Mas, tipo, diversas coisas. A gente zoava muito na época da juventude na igreja e tal. Mas foi um tempo bom. Aí você teve a revelação de Deus. A gente tava falando, você teve a revelação de Deus. Aí a Carol chegou pra você, canta aí. Já pega o violão, varão. Pega o violão que nós vai começar com a bomba aqui agora. A gente vai... E aí, antes de acesso, teve um negócio aí. O varão quer chegar no acesso já, mas tava fechado o acesso, varão. Mesmo? Teve outra parada aí.
Conta pra gente como nasceu antes do acesso. A gente vai chegar no acesso. Tá. Antes do acesso, o que acontecia? A gente tinha os jovens lá, como eu falei, e a gente tocava junto, né? Eu e meus primos. Mas a raiz não era worship. Gente. A raiz, era um negócio... eu vou falar agora. A raiz era blequeira. A AXA sempre foi blequeira, né? O Ministério AXA sempre foi black music. E aí, cara, o que acontecia? A gente tinha uma banda e... Qual era o nome? O nome da banda era Working Soul. Work Soul. Trabalhando a alma. E aí... Como que é? Trabalhando a alma. Trabalhando a alma. E era o Working Soul. E a gente só fazia a pegada blequeira e tal. E era muito da hora, mano. Porque era eu e meus primos. Só que, mano, a gente sempre tretava. Tipo, não sei o que acontecia. Por estar em família, a gente sempre tinha aquela tretinha. Mas foi um tempo muito bom, cara. E aí, nesse tempo, eu lembro que... Pô, eu comecei aprendendo a tocar violão vendo meu pai. Meu pai sempre tocou black music. E aí, meu pai sempre teve umas referências tops aí. E ele sempre passou pra mim. E eu aprendi a tocar black music. Então, quando eu ia compor, eu tinha minhas musiquinhas lá que eu fazia black music, né? Fazia até Então, trap. Até trap eu cheguei a fazer, mano. O homem é versátil. Uma por quê? Eu dançava street, dançava hip hop, então tava tudo inserido. E tá no sangue, mano. Não tem como a gente falar que não tá. E aí a gente sempre desenrolava nessa parada do trap, do rap e da parte do soul aí, do black music, né? Tanto que foi um maior desafio aí pra gente mudar por worship, mas... Então canta uma palhinha muito, né? dessa primeira aí pra nós. Então já vai... Aqui o negócio é ao vivo. O negócio a gente faz acontecer. Isso aqui é de worship. Isso aí é worship. Meu avô fazia pestana, né? Que ele falava. Meu avô tinha uma paleta, nem sei se existe ainda, que era uma paleta dedo. que o bagulho era... Enrolava Mandava no uma dedo. volta assim, cara. Meu avô era doido. Vamos lá, então. Pai, eu te entrego meu louvor, pois tu és digno, digno, digno. Pai, eu te entrego a minha adoração, tu és digno, digno, digno. Deus, eu vim aqui pra te adorar e aos seus pés me humilhar, te louvar, te engrandecer, te adorar e para sempre ser teu, meu Pai. Eu te entrego meu louvor, a ti é digno, digno, digno. Aê! O negócio Top aqui lá, é ao vivo. Já deixa aí que a gente já vai pra próxima já. E essa foi a primeira. Uhum. E aí depois que vem essa daí, teve Primeira mais... de muitas, teve mais. Então vamos deixar só essa aí. Deixa essa aí o negócio só. aqui. Se você Tem viu isso aqui, muitas. ó, volta aí depois de novo pra assistir. Faz aquele corte, manda pra galera. Fala, ó, você tá no caminho então. O Black. Só era o Black, não Era teve só Black uma Music. outra... Não, era muito difícil ter música... Um piseiro. Não. Só o Black só- Music, só. Só Black Music. Tanto que, tipo assim, o louvor da igreja era só Black Music, mano. Rock'n'roll. Era umas paradas americanas, tipo, não tinha nada a ver Cara, pra com... frente. Mas ainda tem, né? Uma pegada ainda. Tem, lá na igreja, graças a Deus lá na igreja, hoje a gente é bem eclético. Mas ainda o forte da igreja é o Black Music. É a Black identidade Music. da igreja, É a né? identidade, não E aí tem você como. foi buscar. Quanto tempo que durou? Porque tem o prostrados. Sim. Aí já não era mais de família, né? Já era... Não, na verdade, Era uma mesmo mescla, né? prostrados tendo uma mescla com família, nessa fase aí de transição, não era. No caso, essa época aí, o Elielzinho tava acabando de entrar na igreja. Então, tipo assim, pra quem não sabe, o Prostrados nasceu dentro da AXA. Então, tipo assim, o Eliel tava indo pra igreja, a gente tocava Black Music, e aí depois dessa transiçãozinha que eu comecei a ministrar, que foi quando começou a vir os worship. Que
Tanto que eu lembro até hoje, a primeira música que eu ministrei foi aquela Majestade Santa. E a igreja? E, mano, foi muito louco, porque, tipo assim, ninguém Não esperava. bugaram, Não, ninguém esperava que a igreja ia fluir na parada. E a igreja fluiu, claro. Não foi o Aislan, não foi o ritmo, mas foi Deus, mano. Foi o próprio Espírito Santo, sabe? E, tipo assim, foi uma parada nova, porque ninguém tinha ministrado o worship. Quem já na apresentou igreja. isso? Ou se tava em casa, viu e... Nossa, Não, isso é não, muito na legal. verdade foi em casa mesmo. A gente já meio que acompanhava, né, o que acontecia aí fora e tal. E querendo ou não, já existia, né, mano? Você Diante falou do uma vez pra mim que vocês trono, essas estavam paradas. indo... Vocês iam pra algum lugar em São Paulo, eu não lembro. E aí lá em São Paulo vocês viam alguma coisa de madrugada. Sim, exatamente. A gente frequentava muito a vigília do Mackenzie. Que lá era uma vigília que, mano, só pegava realmente worship, rock pop, não tinha nada de black music. Só que era uma parada de adoração mesmo. Era uma vigília, tipo, começava às 22 horas, terminava às 6 da manhã. Caralho. E a gente ficava até às 6 da manhã lá em São Paulo, mano. E lá a gente teve um encontro surreal com Deus, assim, com a presença do Espírito Santo. E lá a parada desenrolou, começou a desenvolver. E aí lá a gente começou a ver, e a gente, pô, meu, eu quero uma parada dessa pra mim também. Sim. E aí a gente começou a escutar muito aquilo que eles ministravam lá, e as músicas, tanto que a gente conheceu o Buscar a Coroa lá. Que quero mandar um abraço pro pastor Anderson, vai assistir esse podcast, galera do Buscar a Coroa. E aí foi lá que a gente conheceu os caras e a gente falou, mano, esses caras são referência pra nós, mano. Só que nessa, o Prostrados estava, mano, na cena, era um nenenzinho. Tipo, a gente nem era Prostrados ainda, tinha a banda dos jovens que era Geração Liberta ainda na época. Então, assim, antes do Prostrados teve essa banda Geração E já Liberta. era quem? Você? Era eu, Eliel, o Thiago já tava, aí tinha o Davi, que tocava teclado com a gente, e acho que quando começou a primeira formação foi essa, e o Thales, que era um outro menino que fazia guitarra pra gente. A primeira formação do Prostrados se formou dessa forma, foi essa formação. E aí na época a gente produzia junto com o Mauro Leive, quero mandar um abraço pro Mauro Leive aí. O homem, Ele é um homem bravo, Tá. produtor. Tá na produção. E aí foi aí começou essa transição, sabe? Foi aí que começou essa transição. Continua? Vambora. Então tá. Aí, beleza. Nessa a gente já tinha a primeira música e veio a segunda já em seguida, né? Que foi a Salmos 95, que foi a música que a gente ainda não lançou, mas tá vindo aí uma novidade. Mas a gente teve essa primeira formação, depois já tava com os meninos, depois saiu o Thales, e aí veio o Maurinho. O Maurinho produzia pra gente, e a gente falou, meu, vem somar com a gente. Ele entrou, fez guitarra com a gente, e aí a gente foi desenrolando. Foi aí que começou um ponto de partida muito grande, assim, pro Ministério Prostrado, sabe? Pra banda foi onde a gente começou a entender aquilo que Deus queria levar a gente, para onde Deus queria realmente levar a gente, e a gente entendeu o propósito do ministério, sabe? Tanto a partir das músicas que eram escritas, que a gente sempre comenta que a gente leva muito essa ideia de salvação, a ideia da boa notícia do evangelho, né? Então, todas as nossas composições, você pode ver que sempre vai ter ali as boas novas do evangelho, sempre vai ter cruz, sempre vai ter Jesus, ele morreu, te salvou, e agora você é livre, você tem vida, e agora nós clamamos para que ele venha de novo, né? Então, assim, sempre vai ter essa ideia, porque essa é a nossa mensagem, é isso que a gente quer levar para as pessoas, para o coração das pessoas, realmente o evangelho, sabe? A verdade do evangelho, sem essa falsidade de que, sei lá, você vai ganhar alguma coisa por detrás do evangelho, ou que você precisa de uma autoajuda. Não, nossa ideia é pregar a palavra, cara. Nossa ideia não é louvor de autoajuda, sabe? Se você quer autoajuda, vai ler a Bíblia. Amém. Então essa é a realidade. Então essa é a verdade do evangelho. A gente ministra e leva a palavra através disso, sabe? Sim. É isso. E manda o acesso, né, pra gente escutar. Cara, aí. Você acredita que o... Calma aí, vai ter aquele lançamento aqui hoje, não? Vamos lançar, né? Vai lançar hoje? Fica aqui até o final desse podcast. Vamos melhor. Já compartilha, manda pra todo mundo aí, porque hoje vai ter lançamento. Se você não ficar aqui, vai perder o lançamento. Não deixa pro final, deixa pro final. Você não pode perder, sem cupom de desconto. É o que é rápido.
Fica até o final, que só no final a gente vai falar o negócio. Hein? E é bomba, hein? Bomba. É bomba. É bomba, o negócio é bom. Aí o acesso que você ia falar mesmo? Não, você acredita que teve uma agenda recente, cara. Esqueci a letra, mano, sabia? Caramba. Mas quantos anos já tem acesso? Mano, acesso foi a primeira Vocês música. lançou agora, né? Exatamente. Eu compus a música, cara, em 2015. 2015 eu compus a música, a gente só lançou em 2021 a gente lançou. E aí, pra você ver o tempo que demorou pra ser lançado. Primeiro lançou o hit, aquele hit que nós vai também... aquela lá é... Então, assim, pra você ver como é que é, foi todo esse tempo pra gente entender quando é que realmente deveria ser lançada essa canção, sabe? Principalmente porque a gente caminha por algo que é muito necessário, que não sei se todos fazem isso, mas deveriam fazer. É entender o que Deus deseja falar através de você, sabe? Sim. Se você é boca de Deus, você precisa entender, mano. Se você é boca de Deus, não tem como você querer falar daquilo que você deseja, daquilo que você quer, daquilo que seu coração quer. Você precisa entender aquilo que Deus quer falar através de você, porque não é você. Você é uma mensagem, cara. E você precisa carregar essa mensagem, sabe? Então é o que a gente sempre faz, a gente procura entender. Se fosse por ordem, a gente já teria lançado outras músicas, não essas que a gente já lançou até hoje, sabe? E, enfim, Deus fala muito com a gente a respeito disso, de entender o tempo certo de cada canção, sabe? É entender o tempo, né? É mais do que ser visto, né? Exato. É literalmente manifestar aquilo que o Pai quer manifestar. Às vezes a gente fala, pô, essa música aqui ficou muito top, mano. Vamos lançar ela que vai estourar. Mas não é questão de estourar ou não estourar. É questão de entender. O senhor quer que eu compartilhe essa música agora? Exato. Ou Ou será que essa música é pra compartilhar mesmo ou é minha? Né? Porque tem essas coisas também, né, é como você ir pregar, mano. Você não vai pregar qualquer coisa. A gente tava falando aqui, né? Você vai lá, você dá uma administração ou alguma coisa, e aí você fica ali, nossa, vou editar esse vídeo, que esse corte aqui deu muito bom e tudo mais. E quando você solta, não anda nada. E aí quando você fala assim, vou soltar esse vídeo aqui, tipo... Mas aí Deus faz acontecer, porque é no tempo de Deus. E até para você entender, a sua vida já foi transformada por aquilo. Sim. Então qual que é o intuito daquela mensagem que você quer passar? É transformar você ou é transformar pessoas? Sim. Sabe? Então, tipo assim, a mensagem já falou comigo, beleza? Então agora eu preciso entender qual que é o tempo certo para que aquela mensagem alcance pessoas. Sim. Então o intuito nunca vai ser eu estourar. O intuito vai ser alcançar vidas, alcançar pessoas através daquilo. Tem que ser alma, senão não flui. É entender mesmo, né? O tempo do Pai. Exatamente. Porque, cara, às vezes você fala, nossa, essa palavra aqui estoura, vou lançar ela. Aí Deus olha pra você e fala, pô... Mas eu não pedi pra você fazer isso, cara. Exato. Eu não pedi pra você compartilhar, eu queria falar com você. E acho que o maior medo, o maior temor que a gente tem que ter pô, já pensou você tá vivendo a sua vida até aqui e não era nada daquilo que Deus tem pra você viver? Não é nada do que tava na vontade dele pra você? Sim. Sabe, é realmente a gente entender, cara, pra que Deus te concedeu um dom? Pra que Deus te concedeu algo, sabe? E você manifestar aquilo mediante a vontade dele, porque foi um presente que ele te deu. Então aquilo tem um desígnio, tem um propósito, e você precisa entender isso, cara. Sim. Sabe? Porque se fosse pra gente sair falando e fazendo coisas que tá no hype aí, que tá em alta, poxa, do que vale a sua vida? Será que você realmente é uma mensagem ou será que você é um produto? Sim. Entende? E Deus não chamou a gente para ser produto. Não. Deus chamou a gente para ser filho, cara, para manifestar aquilo que o Pai, sabe? Se Jesus mesmo falava, aquele que vê a mim vê ao Pai, poxa, e eu sou semelhança dele, as pessoas têm que olhar para mim, tem que ver Deus, sabe? Tem que ver Jesus, tem que ver o caráter de Cristo em mim, sabe? Sim. Eu preciso manifestar isso, e eu acredito que é isso, essa é a nossa mensagem, a gente precisa ser verdadeiro e a gente precisa ser realista com aquilo que os nossos princípios, com aquilo que Deus depositou em mim, porque é muito sério. De acordo com tudo isso, mano, a gente manifestar o querer de Deus, a vontade de Deus, sabe? Isso tem que estar acima de todas as vontades do nosso coração, das pessoas e de tudo, sabe? De tudo mesmo. E acesso, ela vem para você aqui, para sua vida. E é que a gente tá falando pra Cira, que teve quase 6, 7 anos aí para vocês lançar. Entender esse tempo. É como o Gabriel falou, o pessoal já
Faz a música agora no quarto, já faz um Já store, posta já. Nossa, aí 2, 3 já fala, que música boa! Não é essa. Agora acertamos. Vamos pro estúdio e aí, você que vai no estúdio e tal, sabe que não é um dinheiro fácil. A gente até agradece esses caras que dão uma facilitada demais até pra vocês, sempre estão ali, parceiros, né? São amigos, né, de vocês. E dão aquela ajuda, dão aquele toque, vamos lá, vamos gravar, que não sei o quê. Mas tem gente que já chega e pega uma grana que nem tem, aí tem cara que vende celular, faz isso. E aí entra aonde que todo mundo cai, a frustração. Porque não anda, não funciona. E pra você entender esse tempo aí, como que foi? Como esse acesso à letra chegou pra você entender, pra não cair nesse mesmo dilema, né, de frustração no final. Cara, eu havia até eu quero mandar um abraço também aqui pro Nick da Acorde, o Nicolas. Ele tá cheio de abraços. É um cara que fortalece muita Varão gente, que abraça. sabe? E que isso, mano? Varão, abraço. Mas é um cara que, cara, soma muito, mano, no nosso ministério. É um cara sensacional. Eu até falo pra ele, cara, eu sou seu discípulo, porque quando eu chego lá no estúdio, ele não é um cara que simplesmente vai produzir a sua música, mas ele senta com você, ele te instrui mediante a Deus, palavra. né, então, tipo assim, você vê que realmente é a presença de Deus que invade ali o local e a gente aprende muito com ele. E ele sempre falou algo pra mim que foi mediante a entender aquilo que Deus tem pra nós e se o Prostrados era de acordo com a vontade de Deus. Porque se não fosse... E se Deus tirasse o Prostrados, o que sobraria de mim? E se Deus tirasse a guitarra de mim, o que sobraria de mim? E se Deus tirasse a minha voz, cara, o que sobraria de mim, sabe? Eu preciso entender que a minha vida não pode ser baseada a isso. A minha vida não pode ser baseada a algo supérfluo. Mas precisa ser baseada a um relacionamento diário. Sim. Então, se você tem um relacionamento com Deus e você segue isso, cara... pode ter certeza que você vai entender o tempo certo das coisas serem feitas. Eu confesso que quando eu escrevi Acesso, eu lembro que eu nem tinha mostrado para os meninos, tanto que a gente estava conversando e eu falei, vou mostrar para eles e tudo mais. E aí quando eu mostrei, eu lembro que eles falaram, cara, a gente precisa lançar essa música, porque a música falou com eles, sabe? Que a música realmente falou com os meninos na época, né? E aí eu falei, não, a gente não vai lançar ela primeiro. Vamos deixar ela até o tempo que Deus falar pra mim que é pra gente lançar. E aí, tanto que a gente lançou a Espírito Santo. Foi a primeira música que a gente soltou. E aí, tanto que foi tão incrível, porque a Espírito Santo, ela nasceu... eu já volto para acesso, mas a Espírito Santo, ela nasceu numa quinta-feira e no sábado a gente levou numa agenda. E aí, quando a gente levou no sábado... Eles nem esperavam que eu ia puxar, porque eles nem sabiam. A igreja tava cantando a música. E aí a galera chorando, e tipo... Mano, muito louco. E aí depois eu fui pro Acesso, e aí a gente lançou Acesso. Quando a gente lançou Acesso, cara, a gente teve a convicção de que era para ser feita daquela forma, de que era aquilo. Mas principalmente porque a gente já buscava por um relacionamento com Deus, e Deus já ministrava o nosso coração de que era aquilo que deveria ser realizado, sabe? Sim. Então, se você tem um relacionamento com Deus, Deus vai te falar e você vai saber ouvir a voz dele. Só reconhece a voz do Pai, aquele que é filho. Então, assim, a gente precisa andar dessa forma. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Você é filho de Deus, você não é um mero personagem na vida. Você é filho, você foi chamado para ser filho e você é cordeiro de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Sabe? Manda um refrãozinho do Acesso, então, né, pra galera que não conhece. Vamos lá, então. Ó, você ouviu agora a primeira canção, agora, ó o homem. E a gente tem até uma pergunta para depois. Manda aí que como é que boa. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, vivo por meio dele. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, vivo por meio dele. Esse é o refrãozinho dela. Que isso. Top. Refrãozinho do Acesso. E pra galera, né?
a gente já falou do acesso e tudo. E pra galera agora, do louvor, né? Que tá nos assistindo, tá vendo aí. Como que faz? Como que você faz para fluir em adoração? O que que você faz? O que que você se prepara? Como que é seu tempo? E eu não tô falando nem de escrita, porque você tanto ministra na igreja de vocês, quanto outras igrejas. Como que você entende, discerne ali o tempo? Porque não é só chegar a juntar 5 ou 6 pessoas, ou 3 ou 2, vamos lá na igreja tocar. Não, tem um preparo, tem alguma coisa. O que vocês fazem? Com certeza. Graças a Deus, hoje, a gente adotou uma forma de a gente sempre estar orando junto, né? Então, assim, a gente para um dia da semana, a gente, nem que for por chamada de vídeo, a gente meio que para ali tudo que a gente está fazendo e a gente ora, a gente busca, ou então a gente se reúne. E uma coisa que a gente entendeu no nosso ministério, graças a Deus, é que não pode faltar a verdade. Você precisa ser transparente com as pessoas que caminham do seu lado. É ferro afiando ferro. Essa é a realidade. Porque se você não tá legal para ouvir a verdade, me desculpa. Porque a verdade liberta, mas a mentira te aprisiona, cara. Então, assim, você não vai conseguir sair do lugar. Você precisa caminhar em verdade, sabe? E a própria palavra nos diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, cara. Então, eu preciso manifestar a verdade. Se eu entendo quem é meu pai, quem é Deus na minha vida, eu preciso andar em verdade. Então, a gente primeiro aprendeu isso, que a gente precisava falar a verdade. Hoje, o Prostrados ele é composto do Leandro, do Eliel, do Tiago, e do Edmar. E a gente tá ali hoje, graças a Deus, como um corpo. Sou muito grato a toda a galera que fez parte do ministério. Mas hoje a gente tá ali e a gente entende hoje tudo aquilo que Deus quer falar através das nossas vidas dessa forma. A gente conversa, a gente reúne, a gente é transparente. E principalmente, eu como líder do ministério, eu preciso entender que eu preciso ter uma vida de devocional, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida... Cara, se você não governa bem a sua casa, não adianta você falar para mim que você é um pastor, porque a própria palavra nos instrui, e 2 Timóteo, que um pastor, um apóstolo, uma liderança é aquele que sabe governar bem a sua casa. Então, assim, quer provar para mim uma pessoa que é uma liderança boa, que é um pastor bom, que é alguém que governa bem a sua igreja, é alguém que governa bem a sua casa. E assim, eu entendi isso para minha vida. Eu preciso governar a minha casa primeiro para saber governar o meu ministério. E a partir desse momento foi aonde a gente passou a entender muita coisa no ministério. E hoje, quando a gente vai para a agenda, a gente já se prepara antes, escolhe repertório, ensaia, mas muito mais importante do que isso, a gente alinha a nossa vida espiritual. E a gente busca esse alinhamento do céu, sabe? E aí é dessa forma, quando a gente chega na agenda, a gente para tudo que a gente está fazendo ali, arrumou os instrumentos, beleza? Então vamos orar. Então a gente ora e a gente entende tudo aquilo que Deus quer falar e a gente manifesta aquilo, sabe? É isso que a gente precisa fazer. Entender o que Deus quer falar para manifestar o que Ele disse, sabe? Não adianta a gente querer manifestar algo que a gente nem sabe o que Ele quer, sabe? Já chegou alguma vez de você chegar numa agenda e falar assim, pô, a gente não tá bem, hoje a gente não vai poder cantar, ou a gente não vai poder ministrar. Ou, sei lá, uns 2 dias antes, você chegar e falar, galera, hoje não vai rolar. Já aconteceu alguma Cara, vez aconteceu. A conferência. A gente tinha uma conferência marcada e a gente estava há 1 mês da conferência para fazer a conferência. Ingresso vendido, as pessoas perguntando pra gente. De repente, o que a gente faz? Some. Pum. Acabou, não vai ter conferência. Que a gente entende em Deus que não era para ter conferência. Que a gente precisava se alinhar. Cancelamos todos os ingressos. Aí, de repente, é incrível, né? Porque parece que nessas horas que aparece um monte de gente, né? Aí a galera começou a mandar mensagem. Pô, mano, como assim? Não vai ter mais conferência. Pô, mano, eu tava tão ansioso, a galera de São Paulo, tipo assim, pô, nem cara, manda mensagem. Não, nem sabia, tipo, aí a galera, não cancela, pelo amor de Deus, a gente tá ansioso, comprei pra toda a galera da igreja e não sei o que e tal. Eu falei, cara, sinto muito, a gente entendeu em Deus que não é pra ser agora e não vai ser agora. E aí a gente cancelou tudo, faltando 1 mês, nada, eu acho que era 2 semanas pra conferência, 2, 3 semanas, a gente cancelou.
E a gente falou, beleza, então a gente não vai ministrar mais, a gente vai parar durante esses 3 meses e a gente vai entender o que Deus quer pra nós. E aí a gente parou esses 3 meses, a gente ficou sem ministrar, isso foi esse ano. A gente parou de ministrar, ficamos 3 meses sem ministrar e a gente voltou só em outubro, eu acho, alguma coisa assim. Agosto ou outubro. Então, assim, é aquilo. Se você tem um ministério, você precisa caminhar por aquilo que Deus está falando. Sim. Não faz sentido. Andar pela verdade, né? Igual não você falou. Não faz sentido, cara. Se for pra mim ter uma banda e ser uma banda de show, cara, não vou falar o que é pra você fazer, mas, tipo assim, vai pra outro lugar. Tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Tá manifestando o que é errado, sabe? É isso que eu entendo. E já chegou algum convite, assim, aí você estão indo ou vai pra algum lugar, tipo, dá tudo errado. E aí, quando chega na igreja, dá tudo certo. Esses dias são os melhores, mano. Já chegou bastante pra vocês, não? Pô. Teve uma vez que você estava com a gente. Que foi aquela vez que a gente foi ministrar, caiu uma chuva. As coisas estavam no carro. E aí liguei e consegui tirar as coisas do carro, porque... Foi na igreja do meu sogro, né? Isso. Aí a água batendo no carro, assim. Nossa, e aí não dava pra pegar os instrumentos. Aí o que eu fiz? Falei, mano, quer saber? Teve a de Campinas também, agora lembrando aqui, que a gente foi programado pra Campinas pra ir pra um lugar, aí não deu, e foi pra outro lugar, não Exato. deu. E tipo, faltando, sei lá, acho que 2 horas, né? 1 hora. Mano, a gente vai ter que ir pra esse lugar. Mano, mas o que nós vai fazer lá? Tipo, do nada. Que a gente foi parar na praça lá. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Isso também foi muito da hora. Porque a gente chegou num lugar... Olha, mano, eu lembro como se fosse... A gente chegou num lugar e a gente é humano, né? A gente falou, mano... Não acredita, sair de Mogi pra vir tipo, pra cá. Uma igreja. A igreja, tipo assim, não dá um tamanho de uma casa. Era, tipo, muito pequeno, muito pequeno. E, tipo assim, era totalmente fora do que a gente vivia, né? Eles viviam uma liturgia, uma outra ideia, outro ritmo de louvor, outras coisas. E aí, quando a gente chega lá... Deus muda tudo. Nossa. E o engraçado que lá Deus, ele não... A gente voltou tão, tipo... Nossa, Deus é muito magnífico, porque a gente foi lá e quem foi tratado foi a gente. Deus levou a gente só pra tratar a gente naquele lugar. Então, é pra você ver como é que é, né? A gente precisa muito... Essa questão de propósito, a gente precisa muito entender pra que a gente vai, o que a gente vai fazer, o que Deus deseja falar com a gente. Hoje a gente acha que já tem uma maturidade maior. Naquela época a gente era bem mais leigo, assim. Né? Coisas, mais emocionado. Bem emocionadão, sabe? Eu já fui desse cara de tipo, pô, vou aceitar tudo, vou fazer tudo. Vou ter 30 agendas no mês e tal. E não vou ter nem tempo pra minha família, e não é nem pra postar, pra mostrar que você tá cheio. Não, é porque... Tá na sede, né? Exato, Naquele negócio. Cara. E mais não entender, gosta, né? De fazer, e de você querer fazer, você querer viver para aquilo ali, né, mano? O pastor Fred, ele fala uma coisa que eu nunca mais deixei de falar na minha vida. Que nem tudo que é de Deus, a gente precisa estar. Sim. Então, beleza, tá acontecendo um culto de jovens lá na igreja do bairro X. Pode ser a maior igreja da cidade. Mas se Deus tá falando para mim, pra essa igrejinha de esquina aqui de bairro, hoje... Então, são 2 lugares de Deus, mas nem tudo que é de Deus a gente precisa estar. Às vezes você vai estar em lugares que é muito grande e outro muito pequeno, mas é sempre entendendo, né? E eu falo que a gente não entendia muito isso, igual você falou, era uma loucura, porque a gente aceitava, não pelo medo, até eu pensei, por um tempo eu falei, será que é por medo de falar não? Não, é porque a gente gostava de lá. Não que a gente não gosta, mas hoje a gente... Ainda mais se é casado, hoje dá pra... A gente entende, principalmente, que nem todo lugar vai entender aquela mensagem que você tá levando. E às vezes não é você que tem que levar aquela mensagem. Sim. E às vezes você tá roubando o lugar de alguém que poderia levar a mensagem que eles precisavam ouvir, sabe? Então, a gente às vezes se coloca em lugares que não é pra gente estar, sabe? E eu tive que aprender isso de formas difíceis, né? Porque a gente pensa, você falando A, a igreja entendendo B. Sim. E é horrível, você realmente não ter discernimento daquilo que Deus tem pro seu ministério, né, mano? E o que você falaria pra um cara, assim, tipo, que tá começando agora e tá aceitando tudo? Tipo, ele não sabe, né? Talvez não teve ainda alguém que chegou, trocou uma ideia. O que você falaria pro... Por exemplo, chega alguém aqui e fala assim, mano, eu aceito tudo, tô me cansando porque a gente sabe o quanto é cansativo, só que ninguém tá entendendo a mensagem que eu tô falando. De 10 lugares que eu vou, 2 entendem.
não tá sendo tão eficaz, né? É como você falou, talvez era o lugar de outra pessoa. O que você falaria pro cara desse, o cara te perguntar, mano, e aí, o que eu faço? Primeiro, te dou 2 anos. No máximo, você aguentando isso. Porque você se desgasta, né? E você sempre... Você pode até fechar seus olhos para você e você falar assim, pô, quem é culpado é a igreja. Ah, aquela igreja não estava preparada para me ouvir. E você até se coloca num lugar errado, porque a realidade não é essa. A realidade é que muitas das vezes não era nem para você estar lá. Só que por você não entender aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida, os locais que Ele deseja te levar, poxa, você foi para lugares errados. É como a gente vê lá, Abraão e Ló. Cara, Deus falou assim, vai, mas vai você. Deixa a sua parentela, deixa tudo. E aí Abraão resolve o quê? Levar Ló. Quando ele leva Ló, o que acontece? A consequência vem depois. Não vem no ato, sabe? Essa é a realidade, porque muitas das vezes a gente esquece que a consequência das coisas vem no nosso futuro, vem com o tempo, não vem pro nosso agora. É o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. E eu me desgastei muito, cara. Dessa forma eu me desgastei na igreja. Eu me desgastei com a liderança da igreja, porque tinha culto, às vezes eu não ia estar. Tinha coisa na igreja, eu não ia estar. Eu não servia a minha igreja local. E o mais importante é, para que você vai servir fora da sua igreja se você não serve a sua igreja? Serve, né? Pô, como assim? A mesma coisa de eu não lavar louça em casa e quando eu vou na casa de alguém, eu vou lá e quero dar de bonzão e lavar louça. Alô, Vitinho. Né? Para quem tá querendo ministrar fora, né? Então... priorize a sua igreja. Exato. Eu sei que a gente não falou nem metade do que a gente... É muita coisa. Vamos ter que ter parte 2. Vamos ter que ter parte 2. Tem que não, a gente precisa de um parte 2. Não perguntou nada pra ele. Nem começamos. Não falamos de casamento. Nem falou da... Mas, antes da gente terminar, lança a bomba aí, Varão. E a gente vai acompanhando aí. Lança a bomba. A bomba... Já manda. Lançar, né? Tem que lançar a bomba antes de a gente terminar. Vou lançar uma bomba aqui. Essa aqui, galera, a gente vai estar lançando um teaser hoje, então, ó, você tá ouvindo aí, ó, em primeira instância aí, não tem nenhuma rede social e vai ter um participante especial nessa canção e vai ser top. Vamos lá. Eis que vi um grande rei e da sombra da morte raiou a luz. Renasci, me fizeste ver que o jugo que me oprimiu não existe mais. Recebi um cântico novo, pois a alegria reviveu dentro de mim. E eu me rendo, pois sei quem Ele é, eu sei quem Ele é. E eu me rendo, pois sei quem Ele é, eu sei quem Ele é. E eu me rendo, pois sei quem és, eu sei quem és. E todo governo sobre os teus ombros está, e assim sempre será. Domínio, o Rei estenderá, Ele é o príncipe da paz, e Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, estrela da manhã, Ele é
maravilhoso Ele é, conselheiro Ele é, Deus forte, estrela da manhã. Isso aí, velho. Topinha, Uhul! Isaías 9. Mano, você não Vai pode lá. perder, cara. Você tem que ir lá escutar essa música, hein? Pra gente terminar, mais uma vez nós queríamos agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, Mojitec, vai lá que o Vinão desenrola, Moji Steel, tamo aí fechado com a gente, Quercone, né? Quercone. O melhor daqui da região, Padaria Papito, RS Tintas, Here I Am também tá fechado com a gente. Topzera. Então, cara, tem várias pessoas aqui, parceiros nossos, estão aqui com a gente. Então, nós só queríamos agradecer o Aslan. Obrigado. Hoje aqui foi muito top, né? Foi muito bom, Isla. Muito obrigado Tamo por te junto. receber aqui, cara. Você é top, cara. Muito bom aprender de Jesus com você. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco mais com ele ainda, né? Então, se você quer parte 2, já comenta muito aqui, parte 2 com o Aslan. Outra coisa, todas as quartas-feiras, às 8 horas da Da noite. nós estamos na Praça da Marisa, então você que quer conhecer um pouco do movimento. Nós nem contamos a participação do Aslan no movimento. Pior, é verdade. tem Nem muita contamos coisa como pra conheceu conhecer, ele, como ele conheceu, surgiu. tem muita Passa coisa. muito Nem chegou rápido. isso ainda. Então comenta muito, compartilha muito. E é isso aí, galera. Acabou mais uma VivaCast. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uhul! Valeu, galera. Tamo junto.